bem, meus amigos concurseiros e concurseiras? Vamos aqui na nossa segunda aula sobre física. Nós vamos tratar do movimento uniforme, mais especificamente do movimento retilíneo uniforme. Anderson, movimento retilíneo, fácil entender. Retilíneo, movimento numa reta. Uniforme, o que significa? Que a velocidade não vai ser alterada. Existem algumas consequências importantes aqui. Se a velocidade não sofre alteração, isso já indica logo de início, e já vamos gravar isso, que não existe aceleração, ou que a aceleração é nula. Por que eu vou começar a aula discutindo isso? Porque existe uma confusão muito grande entre o que é a aceleração e o que é a velocidade. Nós já vamos matar isso logo agora, logo nessa introdução. Velocidade não é aceleração. Velocidade tem a ver com aceleração e vice-versa. Mas a velocidade pode existir sem que exista aceleração. Imagine o seguinte, que você está no teu carro, ou você está num carro qualquer, e esse carro mantém uma velocidade que não muda. Em outras palavras, ele mantém uma velocidade constante. Vamos imaginar que um carro permanece com uma velocidade de 60 km por hora, sempre com essa velocidade durante um certo trecho, durante um certo intervalo. Nesse ponto, nesse trecho, em qualquer ponto desse trecho, não existe aceleração, porque a aceleração implica na mudança de velocidade. Então tomem cuidado, só existe aceleração se existir variação ou mudança de velocidade. Se a velocidade permanecer constante, ou seja, a rapidez do objeto, a rapidez do móvel permanece sempre a mesma, eu criei o exemplo de 60 km por hora, não se altera esses 60 km por hora, não existe aceleração, porque a aceleração implicaria na mudança de velocidade. Só existe aceleração, por exemplo, quando eu altero a velocidade. Imagine que em determinado trecho eu tiro o carro de uma velocidade de 60 km por hora e leva a 100 km por hora. Aí existiu aceleração. Se a velocidade permanece constante, não existe. E no movimento uniforme, eu trato justamente das velocidades constantes. Por exemplo, um carro que eu mantenho a velocidade de 60 km por hora durante todo o trecho. Então não existe aceleração no movimento uniforme. Ou posso dizer que a aceleração é nula. Beleza? Começamos por aqui já. Olha lá, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo e uniforme é um dos movimentos que serão cobrados em provas de concurso público. Um dos mais cobrados. Para você estudá-lo, precisa estar afiado em velocidade média. Lembra lá? Estudamos na aula anterior, que foi assunto que acabamos de tratar na aula anterior. No seu dia a dia, você certamente já se deparou com situações envolvendo MRU. Eu vou abreviar para MRU a partir de agora, movimento retilíneo uniforme. Então imagine um carro aqui, onde a velocidade dele se mantém constante, ó, o ponteiro não altera. Aqui ele está próximo dos 100 km por hora. Mas durante todo o percurso, ó, independente da posição que ele tem, nesse trecho aqui ele mantém a velocidade próximo de 100 km por hora. Então a velocidade não sofreu alterações. Se ele está percorrendo uma linha reta, eu posso dizer que ele está em MRU, ou seja, em movimento retilíneo uniforme. Beleza, galera? Um outro exemplo aí também de movimento retilíneo uniforme, um pouco intuitivo, é esse aqui, ó. Imagine que em intervalos de espaços iguais, o tempo para se cumprir esses intervalos também fica igual. Por exemplo, um objeto ele sai daqui até aqui, ele percorre 4 metros em 1 segundo. Se ele percorre de novo 4 metros em 1 segundo, eu posso dizer que esse movimento é uniforme, porque ele está percorrendo a mesma distância sempre no mesmo tempo. Isso implica que a velocidade dele, mentalmente aqui, é de 4 metros por segundo, porque, obviamente, a cada 1 segundo ele percorre 4 metros, e isso não está sendo alterado. Então a velocidade permanece constante, a velocidade não sofre alterações. Então note que para intervalos de tempos iguais a 1 segundo, temos sempre o mesmo espaço percorrido, que é de 4 metros. Então permanece constante a velocidade. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento cuja trajetória é retilínea. Agora o ponto mais importante.
e o módulo da velocidade se mantém constante durante todo o movimento. Módulo é o que, Anderson? É o valor da velocidade, o número, o valor dela. O módulo da velocidade se mantém constante, ou seja, inalterada, não sofre alterações, não sofre variações. A velocidade permanece sempre a mesma durante todo o movimento. Isso é movimento uniforme. Beleza? É o ponto mais relevante da aula. Como que o movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme pode ser classificado? Ele pode ser classificado em movimento progressivo ou retrógrado. Antes de fazer o exemplo aí do próprio texto, vamos fazer uma imagem aqui parecida com a que eu fiz na primeira aula. Imagine que eu vou fazer uma caminhada aqui e aí eu fiz num percurso onde tem aqui 0, 10 metros, 20 metros, parecido com o da primeira aula. Lembra? 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 70 metros. E eu fiz a caminhada começando daqui, indo nesse sentido. Aí eu passei por aqui, mas eu não terminei o movimento aqui. Quando eu passei por aqui, eu resolvi retornar. Eu retornei até, por exemplo, eu não lembro onde eu terminei a primeira aula, mas vou falar que eu terminei até aqui. Eu parei o percurso aqui. Aqui seria a minha posição final. Tá? Aqui eu parei. Beleza. Galera, enquanto eu estou fazendo o percurso nesse sentido, vamos falar aqui que é da posição inicial até essa posição aqui, vou chamar de posição 2, e o movimento termina aqui na posição 3. Esse é o final. Enquanto eu estou indo da posição 0, aqui ó, da posição 0, posição inicial, até a posição 2 ali, eu estou indo no sentido em que as plaquinhas, ou seja, a minha referência, está aumentando de posições. Ó. Se essas plaquinhas aqui estão medidas em metros, posições em metros, eu estou indo no sentido crescente dessa contagem. Eu estou indo a favor da contagem. 10, 20, 30 estão crescentes. Então, daqui até aqui, ó, o movimento é dito progressivo. Porque eu estou progredindo nesses números, eu estou progredindo nessas medidas. Então, o movimento progressivo é aquele em que as contagens numéricas aqui da minha trajetória estão aumentando, correto? Esse movimento é progressivo. Mas esse trecho aqui, ó, esse trecho onde eu vou de 70 para 40, eu estou indo no sentido decrescente das contagens, ó. Eu estou indo de 70, 60, 50, 40, está decrescente. Então, quando eu saio do S2 para o S3 ali, para o S3, eu estou indo na contagem decrescente. Esse movimento é chamado retrógrado. Então é meramente interpretativo. Os movimentos progressivos são aqueles movimentos onde eu estou indo a favor do sentido crescente das contagens numéricas da minha trajetória. E o decrescente é aquele que eu estou indo contrariamente à contagem numérica da minha referência da trajetória. Beleza? Apenas isso. Progressivo é para lá, retrógrado é para cá. Isso implica alguns fatores numéricos. Então, se eu fizer o deslocamento, vamos chamar de deslocamento 1, e o deslocamento 2, o deslocamento 1 vamos chamar de S0 até S2. Esse é o deslocamento 1. E esse aqui é o deslocamento 2, de S2 até S3. Então, no primeiro caso, daqui até aqui, esse trecho é posição inicial 10, posição final 70. Contando apenas esse trechinho. Lógico que o exercício tem que me falar até onde ele está contando. Então, contando de 10 até 70, posição final 70, posição inicial 10. Então, o meu ΔS daria 60. Agora, olha a diferença. Se eu fizesse no trecho em que ele está voltando, nesse caminho onde ele volta, ou seja, do S2 até o S3, a posição final é 40. E a posição inicial é 70. Olha o que vai acontecer. 40 menos 70 dá um número negativo, menos 30. Pode, Anderson? Pode. Então, o movimento progressivo
que é esse de cima, me dá um deslocamento positivo. E o movimento retrógrado, que é esse de baixo, me dá um deslocamento negativo. Essa é a diferença fundamental entre movimento progressivo e movimento retrógrado, numericamente avaliando, tá certo? Então anote esse exemplo aqui, vamos continuar a nossa aula, mas esse exemplo é muito importante, anota aí. Galera, sabemos então o que é movimento progressivo e o que é movimento retrógrado. Então olha lá, ó, movimento progressivo é o movimento no qual o móvel percorre a trajetória no sentido positivo, ou seja, no sentido crescente. Simplificadamente, quando ele percorre a favor da trajetória. Quando é dito a favor da trajetória, a favor do sentido crescente dela, tá certo? Então, ó, um exemplo aqui. Imagine que um motoqueiro está indo aqui numa rodovia e as plaquinhas estão marcando 0, 2 km, 4 km, 6 km. Se essas placas representam a minha trajetória, representam a minha referência, eu estou indo no sentido positivo aqui, no sentido crescente. Então o movimento vai ser progressivo. Uma outra implicação, uma outra consequência do movimento progressivo é que, já que o ΔS, acabamos de ver que o ΔS será positivo, ou seja, vai dar um número positivo, entenda, maior do que zero, sendo algo positivo. A consequência do ΔS ser positivo é que a velocidade também vai ser positiva. Então você pode avaliar o movimento progressivo de acordo com a velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo. Uma é consequência da outra, tá? O ΔS dá positivo, então a velocidade dá positiva também. O que é o contrário disso? Vamos ver. O contrário disso é o movimento retrógrado. O movimento retrógrado faz no sentido contrário da trajetória. Olha lá, ó. O movimento retrógrado, os conceitos se invertem. É o movimento no qual o móvel percorre a trajetória no sentido negativo, no sentido contrário das posições, ou seja, contra a trajetória. Então, o motoqueiro agora, o motociclista, motoqueiro, tem gente que não gosta, né? Fala que é pejorativo, mas o motociclista está indo no sentido contrário. Ele sai da plaquinha 6 para a plaquinha 4, para a plaquinha 2, para a plaquinha 0, está indo no sentido decrescente dessas contagens. Se ele está indo no sentido decrescente, isso implica que na hora de fazer o ΔS, já fizemos para mostrar para vocês, ó. Vai dar menor do que zero. Menor do que zero é negativo. Toda vez que o ΔS é menor do que zero, então a velocidade também será menor do que zero, ela também será negativa. Então vamos lá, resumindo. Progressivo, a favor da contagem da trajetória, progredindo. Velocidade positiva, ΔS positivo. Retrógrado, contrário à contagem da trajetória, no sentido decrescente, portanto. ΔS negativo, consequentemente velocidade negativa, tá certo? Eu posso identificar sempre desta forma. Correto, galera? Vamos fazer exemplos agora sobre isso que nós acabamos de falar. Galera, vamos a uma questão sobre o que nós acabamos de discutir sobre movimento progressivo e movimento retrógrado. Olha lá. O móvel realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo segundo a tabela. Aí ele me dá uma tabela onde em cima eu tenho tempo e embaixo eu tenho posições. Lembra que essa é a posição, tá? Quanto ao movimento descrito, podemos afirmar que o movimento descrito pode ser uniforme, não é uniforme, aqui é só para o cara que é meio bobão, né? Porque já foi dito ali que é uniforme. Letra A velocidade varia. Olha, se o movimento é uniforme, está escrito ali. Eu já descartei a letra A, porque se o cara não leu, né? A letra B é consequência. Movimento uniforme, a velocidade não varia. Movimento uniforme, a velocidade não varia. É progressivo, é retrógrado, é acelerado. Aqui também já não pode, ó. Porque no movimento uniforme não existe acelerado. Ok? Então, ou ele é progressivo ou ele é retrógrado. Como eu vou avaliar? Ó, conforme o tempo vai passando, 0 segundo, 1 segundo, 2, 3, 4, 5, conforme eu vou medindo o tempo, vou cronometrando o tempo, olha o que vai acontecendo com as posições. De 20 para 17, para 14, para 11, para 8 e para 5.
Ou seja, as posições estão diminuindo conforme eu vou fazendo a medida de tempo. Em outras palavras, se eu fosse fazer aqui a trajetória do objeto, das posições medidas em metros, ele está indo na onde? Ele está indo no sentido contrário da trajetória. Ele sai do 17, depois passa pelo 14, e depois passa pelo 11, pelo 8, pelo 5, tá certo? Então ele está indo nesse sentido, ó, ele está indo daqui para cá. Ele está indo no sentido contrário da contagem da trajetória. Então não preciso nem fazer muita conta. Eu já vou marcar direto que o movimento é retrógrado. Só isso, professor? Eu já conseguiria resolver a questão? Só isso, é uma questão de interpretação, é uma questão de conceito, você não precisa ficar fazendo conta à toa. Beleza? A alternativa certa, letra D de dado. Vamos fazer a próxima questão. Na realidade, nós não vamos fazer uma questão agora. Na verdade, nós vamos evoluir no conteúdo. Vamos falar um pouquinho mais de conteúdo. Conforme dito, vamos evoluir um pouco aqui no nosso conteúdo. Vamos falar da equação horária do movimento retilíneo uniforme. Essa expressão vai aparecer muito a partir de agora. Equação horária. E essa não é a única equação horária que nós vamos estudar. Antes de tudo, o que é uma equação horária? O termo horário leva a entender algo que está sendo medido no tempo. O tempo de alguma coisa. Equação horária é uma equação que leva em consideração o tempo. Agora vamos ver. A equação horária que nós vamos estudar inicialmente é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V, vezes T. Lá no ensino médio, a maioria dos professores chamam essa equação de equação do sorvete. Equação só sorvete, alguns professores usam. Mas não adianta você decorar esse macetezinho se você não souber para que serve essa equação. Essa equação está escrito como S no começo. O S é igual a alguma coisa. Isso quer dizer que eu estou calculando o S. O que é S para a gente, professor? Posição. Mais especificamente, o S sem nada aqui, sem nenhum subscrito, é a posição final do objeto. Então pronto, está aí o que eu estou calculando logo de início. Eu estou calculando a posição final que o objeto tem. Ele está percorrendo uma certa trajetória e ele vai ter uma certa posição final depois de algum tempo. E essa posição final depende de quem? Da posição inicial, depende da velocidade e depende, obviamente, como é uma equação horária, depende do tempo. Vamos lá. Essa ferramenta que eu tenho, chamada equação horária, ela mede qualquer posição que o objeto tem, ou seja, eu consigo encontrar qualquer posição do objeto sabendo apenas essas duas coisas. Se eu souber a posição inicial e a velocidade, em qualquer tempo eu encontro onde ele está, seja o tempo que for. Então eu preciso de duas coisas para montar a minha equação horária, para escrever a equação horária, que também é chamado de lei de formação. Dá na mesma. A lei de formação do movimento. Eu preciso saber a posição inicial do objeto e a velocidade. A partir daí, eu consigo saber aonde ele está a cada tempo. A única coisa que eu vou fazer é substituir o tempo que ele me pede aqui e fazer o cálculo. Beleza? Professor, não sou muito bom de matemática, eu tenho que ver na prática para eu conseguir fazer. Então, beleza. Esta fórmula, você calcula a posição final do objeto. Por enquanto, é isso que você precisa gravar. Vamos apagar e vamos tentar entender na prática como que eu vou utilizar aqui a minha fórmula do sorvete, tá bom? Então, deixa eu colocar um quadrinho branco aqui e imagine que eu tenho aqui a posição inicial de um objeto sendo 100 km. Ele está passando pelo quilômetro 100. E aí eu começo a estudar ele a partir daqui. Imagine que um radar pegou um automóvel e viu que ele passou aqui pelo quilômetro 100 num determinado tempo e depois ele vai passar lá na frente em outro radar. Beleza? Em outro radar. Aqui na frente. E ele está indo nesse sentido. Tá? Ele está indo para lá.
Vamos supor que esse radar aqui mediu a velocidade dele. A velocidade dele está, vamos supor, 80 km por hora. Tá certo? 80 km por hora. Ah, tá bom. E se o exercício admitir que o movimento é retilíneo uniforme, essa velocidade não muda. Quer dizer que ele vai chegar aqui com 80 km por hora também. Ah, Anderson, beleza. O radar mediu aqui também 80 km por hora. Então estou supondo uma velocidade constante, né? Estou medindo aí, supondo uma velocidade constante. Eu quero saber qual é a posição, o quilômetro, qual a plaquinha de quilometragem que ele passou ali, beleza? Após ele andar, vamos colocar aqui 30 minutos. Após ele andar 30 minutos. Eu quero saber qual é a posição em que ele está ali na frente. Eu posso fazer justamente pelo recurso que a gente acabou de estudar. Só sorvete. A posição final, que é aquela posição que eu quero encontrar, é igual à posição inicial, que é 100, mais a velocidade que ele tem, que é 80, vezes o tempo. Aqui eu fiz como uma pegadinha de propósito aqui, tá? 30 minutos. 30 minutos, como a velocidade está em quilômetros por hora, eu não posso colocar o tempo aqui em minutos, eu tenho que colocar em horas. Como que eu faço para transformar de minutos para horas? Divido por 60. Por quê? Por quê? Responde aí para mim. Porque uma hora são 60 minutos. Então, 30 dividido por 60 vai dar meio. É o que a gente é acostumado a falar meia hora. Meia hora é assim, não é colocado 30 aqui. Se está em quilômetros por hora, eu tenho que colocar em horas. Meia hora. Então, o S será igual a 100 mais 80 vezes meio dá 40. Tudo que é vezes meio é a metade, né? 100 mais 40, 140. Então quer dizer que ele vai passar naquela plaquinha, marcando quilômetro 140 naquela posição. Então é para isso que nós usamos, galera, é para isso que nós usamos a equação horária da posição. Para encontrar a posição, principalmente para encontrar a posição do móvel depois de um certo tempo, para eu saberem a posição exata onde ele está. Beleza? Anota esse exemplo e aí a gente vai continuar o nosso conteúdo. Beleza, turma? Vamos agora ver uma questão com outra aplicação da função, que também pode ser chamada de equação do movimento uniforme, tá certo? Função ou equação horária, que a gente chamou de sorvete. Então agora o problema trouxe aqui um carro que está fazendo um movimento retrógrado. Pode ser visto pelo sentido do movimento, que está no sentido decrescente, e pode ser visto também pelo sinal da velocidade. E ele quer saber, ó, ele diz o seguinte: a figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme, no instante zero. Quer dizer, no instante zero é a partir do instante que eu começo a estudar o movimento. Ele quer saber o instante. Toda vez que ele usa a palavra instante, ele está querendo saber o tempo, tá? O instante em que o móvel passa pela origem é o quê? Cuidado que origem não é a mesma coisa que posição inicial. A origem é sempre a posição zero. A origem é sempre o ponto zero. Isso será sempre a origem. Ah, e o que é a posição inicial, Anderson? Por exemplo, a posição inicial desse é da onde ele está saindo, é do 30. A origem é o zero. Então a palavra origem não é a mesma coisa que posição inicial. Posição inicial é da onde o objeto está saindo. Ele está partindo. A origem é sempre o marco zero. A origem é o marco zero da posição. Beleza? Então se eu jogasse no sorvete aqui, ó, na equação horária, passar pela origem quer dizer passar pelo ponto zero. Ou seja, ele está saindo daqui e a posição final dele deve ser essa. A posição final é S. E a posição inicial é da onde ele está saindo, é o 30. Velocidade, menos 15. Se eu fizer jogo de sinal mais com menos aqui, vai continuar sendo menos 15. E ele quer o tempo, ele quer o instante em que ele passa pela origem aqui. Eu vou isolar o tempo, eu vou mandar esse 30 invertendo o sinal. O zero não precisa aparecer. E aqui está menos 15. Eu posso fazer aquela jogadinha da matemática, onde se multiplica por menos 1 aqui, para inverter
o sinal do tempo, já que não existe tempo negativo, e aí ficaria todo mundo positivo. O 15 passaria dividindo, ficaria 30 dividido por 15. Esse é o meu tempo. 30 dividido por 15 é 2, então eu posso falar que o tempo é igual a 2. Como isso aqui estava medido em metros por segundos, o tempo será a unidade segundos apenas. Então, o tempo para o objeto passar aqui é 2 segundos. A alternativa que a gente vai marcar é a alternativa B de bola. Beleza? Fizemos agora para um movimento retrógrado e encontramos outra coisa, encontramos o tempo. Então, nós podemos encontrar a posição final nessa fórmula do sorvete, podemos encontrar o tempo, beleza? Qualquer incógnita que ele tiver aqui, eu posso encontrar, ok? Vamos continuar o nosso conteúdo. Beleza, galera? Vamos agora falar dos gráficos do movimento retilíneo uniforme. O primeiro gráfico que a gente tem aqui é o gráfico da posição em função do tempo. Como que eu olho esse detalhe de posição em função do tempo? É só olhar aqui, esse eixo em matemática a gente chamaria de Y, e esse eixo nós chamaremos em matemática de X. Então nós temos aqui posição e aqui tempo. Se esse gráfico ele for aqui, ó, crescente, quando ele tem essa inclinação, né, assim, ó, para a direita, quando ele é crescente, uma primeira classificação que eu vou dar para o meu gráfico é que o movimento ele é progressivo. Consequentemente, a velocidade dele é maior do que zero. Um outro ponto relevante para esse gráfico é que esse lugar aqui, ó, este ponto onde o meu gráfico cruza o eixo Y, que é o eixo das posições, esse ponto será sempre a minha posição inicial, tá certo? Então, sobre gráfico de posição, a gente fala posição versus tempo. Posição versus tempo é isso que eu tenho que saber. Gráfico inclinado para lá, ó, para a direita, gráfico crescente, o gráfico é progressivo, movimento progressivo, consequentemente velocidade maior do que zero. Portanto, o gráfico contrário a esse é o gráfico decrescente. Lembra lá de função do primeiro grau em matemática? Crescente e decrescente. O decrescente ele tem inclinação ao contrário, fica um pouquinho menor, mas ele tem inclinação ao contrário. Então a consequência desse gráfico decrescente é que o movimento é retrógrado, consequentemente a velocidade é menor do que zero, ou seja, velocidade menor do que zero é velocidade negativa. E o mesmo comentário sobre o ponto onde o gráfico encosta aqui no eixo Y, ó, que é o eixo das posições, este ponto também continua sendo a posição inicial. De início, é o que nós temos de relevante para comentar sobre esses gráficos. Lembrando que nós comentamos os dois gráficos, que são gráficos de posições versus tempo. A posição estudada no tempo. Beleza, Anderson. Esses são os únicos gráficos que eu devo saber? Existe um outro gráfico que é relevante aqui, que é o gráfico da velocidade no tempo. Mas a velocidade no tempo é constante, Anderson. Verdade. A velocidade no tempo é constante, então a velocidade não muda, ó. A velocidade ficaria sempre no mesmo lugar. O que ele pode pedir para mim sobre esse gráfico? Primeiro, se este gráfico está sendo feito acima do eixo do tempo, acima, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Mas se esse gráfico tivesse sido construído aqui, ó, reto, plano, constante, abaixo do eixo do tempo, ele seria velocidade negativa, consequentemente movimento retrógrado. Então, a princípio, eu preciso saber se ele está acima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. Acima, reta constante, porque o movimento é uniforme, a velocidade não muda. Acima do eixo do tempo, velocidade positiva, abaixo, negativa. Movimento progressivo aqui, movimento retrógrado aqui. Tudo bem? Ah, é só isso que ele pode comentar, então, se o movimento é progressivo ou retrógrado? Nesse caso do gráfico de velocidade, existe um cálculo possível aqui que ele pode pedir, que é o cálculo da área do gráfico. Então ele pode delimitar uma área e falar aqui, ó, entre o tempo 1 e o tempo 2. Entre o tempo 1 e o tempo 2, qual é o deslocamento? Ou seja, qual é o ΔS? O deslocamento do objeto entre esses tempos. O que eu vou fazer se ele me pedir o deslocamento? Eu vou calcular a área do gráfico.
Nesse caso, a área do gráfico é um retângulo, né? A área do retângulo aqui seria base vezes altura. Lembra lá da geometria do retângulo? Base vezes altura vai me dar o quê? O deslocamento do objeto. Anota isso daí. Vamos fazer a última questão da aula sobre gráfico e aí a gente vai encerrar e na próxima aula nós vamos falar do movimento uniformemente variado, beleza? Anota certinho isso aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui a questão sobre um gráfico da função do primeiro grau, combinada, né? Já que sabemos que função do primeiro grau é essa aqui inclinada, combinada com o movimento uniforme. Por que eu falei sobre função do primeiro grau? Porque a função do primeiro grau é uma reta lá na matemática, né? O nosso gráfico espaço por tempo também é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então ele diz o seguinte, ó, o gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Então ele fala o seguinte, ó, o gráfico é S versus tempo, posição e tempo. Lembra que eu falei? Já vamos adiantar, ó. Se o gráfico for assim, ele é crescente, a velocidade é positiva, maior do que zero, né? Se o gráfico for assim, ele é decrescente, a velocidade é negativa, ou seja, velocidade menor do que zero. Mas em ambos os casos, o movimento é retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante e não tem aceleração. Olha o que as alternativas trazem logo de cara, ó, vamos ver aqui. Primeiro, letra A. O deslocamento é nulo entre 0 e 15 segundos? O deslocamento é nulo? O que é deslocamento? Quer dizer que o objeto ficaria parado, por exemplo, né? Não teria o deslocamento, ou ele iria para o mesmo lugar. O deslocamento não é nulo, ele está saindo do menos 200 e está crescendo até 10 segundos, ele está aumentando o deslocamento. Lembrando que quando ele está inclinado para cá, ó, ele vai aumentando, porque ele vai de menos 200 a menos 100, menos 50, isso é aumentar, tá? Quando você pensar nesse negócio de negativo, pensa num termômetro. Por exemplo, se um termômetro estiver em menos 200 graus e ele for para menos 100, ele aumentou, certo? Então, menos 200 ele está subindo, ó. Então, o deslocamento não é zero, ele se deslocou. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos? Em nenhum momento a velocidade é negativa. Em todo momento que o gráfico for inclinado assim, durante todo o percurso a velocidade é positiva. A velocidade só seria negativa se o gráfico fosse inclinado ao contrário. Então, errada também a letra B, tá? Apenas pela inclinação do gráfico dá pra gente julgar. Letra C. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo? Primeiro que não tem aceleração. Esses gráficos retos de espaço-tempo, esses gráficos retos não têm aceleração. Eles são gráficos de movimento uniforme. E movimento uniforme implica em não ter aceleração, tá? Letra D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos? Em nenhum momento a velocidade é nula, tá? Ele tem velocidade positiva nesse caso, e durante todo esse trecho a velocidade é diferente de zero. Ele tem uma certa velocidade que não é zero. Então já sabemos que é a letra E, mas vamos entender por que é a letra E. A velocidade da partícula é constante, até aí está certo, porque o gráfico é reto, então a velocidade é constante, e vale 20 metros por segundo? Vamos ver. Opa! E vale 20 metros por segundo? Vamos ver. É constante realmente porque o movimento é uniforme. Mas a velocidade a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. ΔT. Onde o ΔS... O ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT também é o tempo final menos o tempo inicial. Então se a gente pegar a posição final aqui, ó, é 200. Menos a posição inicial. A posição inicial aqui é menos 200. Então teria um jogo de sinal, ó. Porque é menos da fórmula e menos da posição inicial. Dividido por tempo. Tempo final. O tempo final aqui é 20 segundos. Menos tempo inicial. Ele começou a medir daqui, ó. O tempo inicial é zero. Então a velocidade é igual a 200, menos com menos aqui vai dar mais. 200 também, dividido por 20 menos zero, que é 20. Vou terminar aqui só por questão de espaço, tá? 20 mais, na realidade, 200 mais 200 é 400. Dividido por 20, eu posso simplificar um zero aqui. 40 dividido por 2. 40 dividido por 2, cheguei no resultado. 20 metros por segundo. Que foi justamente o que a letra E falou, tá certo?
Nossa alternativa correta, portanto, é a letra E. Galera, essa foi a nossa aula sobre movimento retilíneo uniforme. Revise, é uma aula muito importante, uma aula que cai muito em prova de concurso público, ok? Vamos para a próxima aula. Valeu! Clique lá.